Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Guimarães e hoje nós estaremos lendo um livro muito bom, incrível mesmo, que é o livro do Assassin's Creed Renascença, de Oliver Bauner. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa fascinante história. Nosso livro começa com uma frase de Leonardo da Vinci, que é um dos personagens da história. Embora eu acreditasse estar aprendendo a viver, estava aprendendo a morrer. Leonardo da Vinci. Tochas cintilavam e tremulavam do alto das torres do Palácio Vestígio e do Batlló, e umas poucas lanternas brilhavam na praça da catedral, pouco mais ao norte. Algumas também iluminavam os cais ao longo das margens do rio Arno, onde, mesmo sendo tarde para uma cidade em que a maior parte da população se recolhia ao cair da noite, uns poucos marinheiros e estivadores ainda podiam ser vistos na escuridão. Alguns dos marinheiros, ainda ocupados com suas embarcações, apressavam-se para cuidar dos últimos detalhes das tarefas de cordame, enrolando bem as cordas nos decks escuros e limpos, enquanto os estivadores corriam para transportar ou puxar cargas até a segurança dos armazéns próximos. As luzes também estavam acesas nos bares e nos bordéis, mas pouquíssimas pessoas vagavam pelas ruas. Fazia 7 anos desde que Lourenço de Médici, então convinte, fora eleito para a liderança da cidade, trazendo com ele uma sensação de ordem e calma, a intensa rivalidade entre as famílias de liderança internacional de mercadores e banqueiros que faziam de Florença uma das cidades mais ricas do mundo. Apesar disso, a cidade nunca havia deixado de borbulhar, às vezes até ferver. Enquanto cada facção lutava pelo poder, algumas trocando de alianças, outros permanecendo inimigas implacáveis. Florença, no ano de Nosso Senhor, de 1476, mesmo em uma noite perfumada com jasmim da primavera, quando quase se podia esquecer o fedor do Arno se o vento soprasse na direção certa, não era o lugar mais seguro para estar ao ar livre, depois de o sol cair. A lua havia se erguido soberana no céu, agora cor de cobalto, ante uma horda de estrelas submissas. Sua luz caía sobre a praça, onde a ponte Vestígio, com suas abarrotadas lojas, agora escuras e silenciosas, se juntava à margem norte do rio. Sua luz também banhava uma silhueta vestida de negro, que estava de pé no telhado da igreja de Santo Stefano. Um jovem de apenas 17 anos, porém alto e orgulhoso. Depois de inspecionar atentamente a região abaixo, levou uma das mãos aos lábios e soltou um assobio, baixo e penetrante. Em resposta, sob o seu olhar, primeiro 1, depois 3, então uma dúzia e por fim 20 homens, jovens como ele, a maioria vestida de negro, alguns com chapéus ou capuzes, de cor vermelho sangue, verde ou azul, todos com espadas e adagas presas ao cinto. Emergiram das ruas escuras e das arcadas em direção à praça. A gangue de jovens de aparência perigosa se espalhou, seus movimentos marcados por uma confiança forte e arrogante. O jovem olhou para baixo, para os rostos ansiosos que o miravam, pálidos ao luar. Ergueu o punho acima da cabeça em uma saudação desafiadora. Sempre unidos! Gritou, enquanto os outros também erguiam o punho
Alguns sacavam as armas e, brandindo-as, respondeu em um coro: Unidos! O jovem rapidamente desceu como um gato pela fachada, de onde saltou, fazendo a capa esvoaçar, e aterrissou agachado em segurança no meio do grupo. Com expectativa, reuniram-se ao seu redor. Silêncio, meus amigos. Ele ergueu uma das mãos para interromper um último e solitário grito. Sorriu com crueldade. Sabem por que os chamei aqui essa noite? Vocês, meus aliados mais próximos? Para pedir sua ajuda. Durante muito tempo fiquei em silêncio, enquanto nossos inimigos, os Pazzi, vocês sabem de quem estou falando. Vieri de Pazzi. Saiu por esta cidade difamando a minha família, jogando nosso nome na lama e tentando nos humilhar do jeito mais patético. Normalmente, eu não hesitaria em chutar um cão sarnento como esse. Mas... Chega de besteira, grulo! Gritou uma voz. O jovem e seu grupo se viraram como um só na direção daquela voz. Ele já sabia de quem elas pertencia. Cruzando a ponte, vindo do lado sul, outra gangue de rapazes se aproximava. Seu líder se gabava à frente, metido em um terno de veludo negro e uma capa vermelha, presa com um fecho de golfinhos e cruzes sobre o fundo azul, com a mão sobre o pomo da espada. Ele era razoavelmente bonito, embora a sua aparência fosse prejudicada pela boca cruel e pelo queixo frágil. E apesar de ser um pouco gordo, não restava dúvida quanto à força de seus braços e pernas. Buenasera, Vieri, disse o jovem sem se alterar. Estávamos justamente falando de você. E fez uma reverência com exagerada cortesia, enquanto fingia um ar de surpresa. Mas terá de me perdoar. Não estávamos esperando você pessoalmente. Achei que os Pazzi sempre contratavam terceiros para fazer o trabalho sujo. Vieri, aproximando-se, endireitou o corpo com arrogância, enquanto ele e seu bando paravam a poucos metros de distância. Ezio Auditore, seu pirralhinho mimado. Eu diria que, na verdade, é a sua família de burocratas e contadores que sempre sai correndo atrás dos guardas ao menor sinal de problema. Codardo. Ele agarrou ao punho da espada. Medo de tratar as coisas sozinho, eu diria. Bem, o que posso dizer, Vieri? Da última vez que vi sua irmã, Viola, ela me pareceu bastante satisfeita com o tratamento que lhe dei. Ezio Auditore deu ao inimigo um largo sorriso, satisfeito por ouvir atrás de si seus companheiros abafando os risinhos e o apoiando. Mas sabia que tinha ido longe demais. Vieri já estava roxo de raiva. Já basta, Ezio, seu cretino. Vamos ver se você luta tão bem quanto fala. Virou a cabeça para trás, na direção de seus homens, e ergueu a espada. Matem os malditos! Berrou ele. Imediatamente, outra pedra girou pelos ares, mas dessa vez não foi atirada em desafio. Pegou Ezio de raspão na testa, raspando ele a pele e fazendo jorrar sangue. Ezio cambaleou para trás por um instante, enquanto uma saraivada de pedras voava das mãos dos seguidores de Vieri. Os homens de Ezio mal tiveram tempo para se refazer e a gangue de Pazzi já estava em cima deles, correndo pela ponte em sua direção. De repente, a luta ficou tão pessoal e tão rápida que não houve tempo de sacar espadas ou sequer as adagas. As duas gangues simplesmente se atracaram com os punhos.
A batalha foi dura e cruel, repleta de chutes brutais e socos seguidos pelo som doentio de ossos se quebrando. Durante algum tempo, poderia pender tanto para um lado quanto para o outro. Então Ézio, com a visão ligeiramente comprometida pelo sangue que escorria pela testa, viu 2 de seus melhores homens cambalearem e caírem, sendo logo pisoteados pelos homens de paz. Vieri gargalhou, e perto de Ézio, girou a mão para lhe acertar outro golpe na cabeça, com uma pedra pesada. Ézio se abaixou e o golpe não o acertou, mas tinha sido próximo demais para o seu gosto, e agora seu grupo estava levando a pior. Ézio conseguia sacar a adaga antes de levar outro golpe e golpear a esmo. E com sucesso feriu a coxa de um dos grandalhões de Paz, que se debruçava sobre ele com a espada e a adaga desembainhadas. A adaga de Ézio rasgou tecido, músculo e ligamentos, e o homem soltou um urro de agonia e caiu, largando as armas e agarrando a ferida com as 2 mãos. Lutando desesperadamente para se levantar, Ézio olhou em volta, viu que os Pazes já haviam rodeado todos os seus homens, encurralando-os contra um dos muros da igreja. Sentindo as pernas um pouco mais fortes, ele foi até os companheiros, esquivando sob a lâmina da foice de outro escudeiro de Paz. Conseguiu acertar um soco no maxilar barbado do homem, e teve a satisfação de ver os dentes voando e seu quase atacante cair de joelhos, desnorteado com o golpe. Gritou para os seus próprios homens para incentivá-los, mas na verdade só pensava em bater em retirada com o máximo de dignidade possível. Acima do barulho da briga e por trás do bando de Paz, ouviu uma voz alta, jovial e bastante familiar para ele. Ei, fratelino, que diabo você está aprontando, hã? O coração de Ézio pulou de alívio, e ele conseguiu falar, meio engasgado. Ei, Frederico, o que você está fazendo aqui? Achei que estivesse na farra como sempre. Que nada, sabia que você tinha planejado algo, e pensei em vir ver se meu irmãozinho tinha finalmente aprendido a se cuidar. Mas talvez você ainda esteja precisando de 1 ou 2 aulas, não? Frederico Auditori, alguns anos mais velho do que Ézio, e o mais velho dos irmãos Auditori, era um grandalhão de apetite igualmente grande, por bebidas, mulheres e lutas. Antes mesmo de terminar de falar, já estava no meio da combate, batendo a cabeça de 2 dos homens de Paz um contra a outra, chutando a mandíbula de um terceiro, enquanto abria caminho pela multidão para ficar lado a lado do irmão, aparentemente sem se abalar com a violência ao seu redor. Em torno deles, seus próprios homens, encorajados, redobraram as forças. Já os de Paz estavam desnorteados. Alguns dos funcionários do estaleiro lá perto se reuniram a uma distância segura para assistir à meia luz. Os Paz acharam que era um reforço de Auditori, juntando isso aos rugidos e punhos velozes de Frederico, que logo foi imitado por Ézio. Ele aprendia rápido. Não demorou para deixá-los em pânico. A voz furiosa de Vieri de Paz ergueu-se acima do tumulto geral. Para trás! Ordenou ele aos seus homens. Cheio de cansaço e raiva, seu olhar se encontrou com o de Ézio, e rangendo os dentes, ele proferiu alguma ameaça inaudível antes de sumir na escuridão, voltando a cruzar a ponte de Vétio, seguido por aqueles que dentre seus homens ainda conseguiam andar, e perseguidos por um furor pelas agora triunfantes aliados de Ézio.